Vamos estudar então a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Abra no Salmo 17. Vamos falar sobre súplica pela justiça divina. Diz assim o Salmo 17: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transige, não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a terra, a tua destra, buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis correm, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Salmo de Davi. Súplica pela justiça divina. Os poderosos queriam destruir o servo do Senhor. Os poderosos se mancomunavam contra Davi, o servo de Deus. Os poderosos subornavam a justiça. Os poderosos não cumpriam a lei, a constituição dos seus dias. Os poderosos rilhavam os dentes contra o servo do Senhor. Sim, os poderosos mentiam, criavam situações, criavam até situações para derrubarem o servo de Deus. Os poderosos eram corruptos. Os poderosos aparelhavam, quase que não sai, aparelhavam o Estado. Os poderosos pilhavam o erário público. Os poderosos assaltavam as estatais e as autarquias da sua época. Os poderosos queriam implantar as ideologias nefastas, malignas, contra a família, contra os bons costumes, contra a religião. Eles eram amorais e imorais. Então, contra aqueles embusteiros, Davi faz esta oração. E eu gostaria que nós refletíssemos nos versículos que foram lidos para provarmos que, de fato, era tudo isso que eles queriam fazer. Destruir um homem honesto, íntegro, um homem sério, que era o rei de Israel e que fazia o bem a todos, que agia com honestidade, com equidade, com verdade, com zelo,
E, além de tudo isso, procurava agradar a Deus. Porque ele era um homem de oração, um homem que prestava relatórios a quem era maior do que ele. E quem era maior do que ele? O Senhor. Davi foi perseguido de forma covarde, traiçoeira, por tantos inimigos, como foi o caso de Saul, como foi o caso de um dos seus ministros, como foi o caso de um dos seus filhos, como foi o caso de muitos outros que se levantaram, que o traíram e que tentaram de todas as formas derrubá-lo. Tentaram se juntando, armando arapucas, ciladas, falando palavras maldosas, malignas, porque eles queriam voltar ao poder, porque eles queriam voltar a roubar aquela nação que o próprio Deus tinha escolhido para ser o Deus daquela nação, para ser o Deus deles. E eu gostaria que nós analisássemos, em poucas palavras, para que nós possamos aprender nesta noite. Então, em primeiro lugar, Davi suplica para que o Senhor faça justiça a seu respeito. Vamos voltar para o texto? Versículo 1. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Então, aqui nós temos pelo menos 3 coisas faladas por Davi. Primeiro, ouve, Senhor, a causa justa. Sim, porque de fato era uma causa justa. Davi estava colocando-se inteiramente transparente diante de Deus para pedir ao Senhor que fizesse justiça contra os seus adversários, contra os seus perseguidores, traidores, homens cruéis que praticavam homicídios, que praticavam todo tipo de maldade contra o pequeno, contra o pobre, roubando e tentando minar a soberania do reino, inclusive entregando o seu país às outras nações. Então Davi diz, ouve, Senhor, a causa justa. Segundo lugar, ele diz, atende ao meu clamor. Terceiro, ele diz, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Davi, ele teve a coragem de dizer que os lábios dele não eram fraudulentos. Ele não era um homem mentiroso. Ele não era um homem desonesto. Ele não era um homem que aqueles inimigos pensavam e afirmavam. Pelo contrário, Davi era um homem íntegro, honesto, verdadeiro, comprometido com a hombridade, com a justiça, com os valores morais, comprometido com a ética, comprometido com a família, comprometido com a honestidade, comprometido com a prosperidade da nação. Era um guerreiro, um homem valente, corajoso, destemido, um homem cheio da graça de Deus, escolhido, abençoado. E quem é escolhido de Deus, ninguém pode contra ele, ninguém derruba, ninguém vai conseguir impedir a obra de Deus. Ninguém vai impedir, ninguém vai conseguir impedir, ninguém vai conseguir impedir o que Deus começou. O Senhor pode todas as coisas. E aqueles homens que abriram a cova para Davi, eles que caíram na própria cova. Aqueles homens que estavam armando ciladas, eles caíram nas suas ciladas, nas suas armadilhas, nas suas arapucas, porque o Senhor estava do lado da verdade. Importa, irmãos, que andemos na verdade.
A gente pode até sofrer perseguições, a gente pode até sofrer injustiças, a gente pode até sofrer represálias, mas a verdade prevalecerá. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós precisamos aprender este princípio com Davi. Em segundo lugar, Davi suplica ao Senhor para que julgue a sua causa, pois os seus olhos, os olhos de Deus, são imparciais. Veja na sua Bíblia, versículo 2. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então Davi suplica que o Senhor julgue a sua causa. Ele pede que o Senhor faça justiça, que o Senhor olhe entre ele e eles, que o Senhor veja a sua integridade e se eles, os inimigos dele, têm alguma integridade. No julgamento, melhor dizendo, Davi se coloca transparente diante do Senhor. Ele diz lá no versículo 3, sondas-me o coração. Em outras palavras, tu vês, tu perscruta o meu coração. Tu enxergas o que está lá no meu coração, as minhas intenções. Sabes que eu sou inocente daquilo que eles me acusam. Eles são traidores, eles são corruptos, eles me acusam do que eu não faço. Eles me acusam do que eu não tenho culpa. Senhor, olha, então julgue agora, olhe para dentro de mim, olhe para a minha vida, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Davi aqui, neste texto, ele diz pelo menos 5 coisas. Primeiro, ele diz, sondas-me o coração. Somente Deus, aliás, pode sondar o coração. Somente Deus pode enxergar o que está no coração do homem. E somente Deus pode inclinar o coração de cada um de nós. Porque o coração é corrupto e desesperadamente, o coração é mau e desesperadamente corrupto. Além do mais, Davi diz, de noite me visitas. É uma outra maneira de dizer que Deus sonda o nosso coração. Deus nos visita de noite, de dia, em qualquer momento. Terceiro lugar, ele diz, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. Ou seja, aquilo de que eles me acusam, o Senhor não vai encontrar. Tenho certeza, eu estou com a consciência limpa. Eles me acusam dos mais variados crimes, de traição, eles me acusam de usurpar o trono, eles me acusam de corrupção, mas o Senhor está convidado para perscrutar o meu coração. O Senhor, eu convido, eu peço, eu clamo para que o Senhor veja se há em mim alguma iniquidade. Pode me provar no fogo. E o Senhor verá que não vai encontrar nenhuma iniquidade na minha alma. Quarto lugar, ele diz assim, a minha boca não transgride quanto às ações dos homens. Ou seja, eu não pratico aquelas ações malignas que eles praticam. A minha boca não transgride, as minhas atitudes não transgridem. Eu sou inocente do que eles me acusam. Não que Davi estivesse dizendo que era santo, perfeito. Não, ele pecou, ele pecava, mas aquele dia, naquele momento, daquelas acusações, daquela situação, Davi era inocente. Davi era inocente e ele estava colocando-se diante do Senhor. Quinto lugar, versículo 4, lá no finalzinho, diz assim, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Em outras palavras, tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. É isso que Davi está querendo dizer.
Eu tenho obedecido os teus mandamentos. Eu tenho andado na minha integridade. Eu tenho andado na justiça, na verdade. Eu julgo corretamente. Eu governo com integridade, com imparcialidade, com verdade. Eu ajudo o pobre. Eu ajudo o necessitado. Eu não fico, não aceito bajulação. Pelo contrário, Deus tem me dado um coração íntegro e tenho procurado andar nos teus caminhos. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor seja o justo juiz, seja o juiz que é justo nesta causa. Davi declara que tenha andado com sinceridade. Veja então lá no versículo 5. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então ele diz, em outras palavras, tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. É isso que ele está querendo dizer. Um homem que orava, um homem que lia as escrituras, um homem que fazia parte do culto, um homem que não apenas fazia estas coisas, mas praticava a vida religiosa, seguindo a lei, obedecendo a lei, se submetendo à lei de Deus, aos mandamentos, aos princípios da palavra de Deus, era um homem íntegro, era um governante íntegro, era um político honesto, era um homem que fazia o que era correto. E todos os que são honestos, que são verdadeiros, que procuram defender a hombridade, a verdade, a justiça, a honestidade, os bons costumes, a família, as crianças, os nossos jovens, as nossas jovens. Quem faz isso, quem procura defender e fazer o bem, sempre será perseguido. Davi foi perseguido, Davi foi incompreendido, Davi foi traído, armaram ciladas contra Davi. Terceiro e último lugar do nosso estudo. Davi suplica para que Deus acuda às suas palavras ou à sua oração. Ele diz pelo menos 5 coisas. Vejamos então o que é que Davi diz na sua oração, pedindo socorro a Deus diante daqueles acusadores, daqueles homens frívolos, corruptos, desonestos, malignos, que queriam derrubá-lo, que queriam destruí-lo, que queriam ver a sua desgraça, que queria ver a sua queda. Em primeiro lugar, ele diz assim, no versículo 6, acompanhem comigo. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Primeira coisa que Davi faz é adorar o Senhor. Se Davi não fosse um homem honesto, ele não adoraria a Deus. Ele era um homem honesto e ele adora. Eu te invoco, ó Deus, pois me respondes. Primeiro passo, a adoração. Segundo, inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Ele pede que o Senhor se incline, pede que o Senhor atenda, socorra as suas palavras. Terceiro lugar, Davi, ele fala para Deus, mostra as maravilhas da tua bondade. É um pedido, é uma oração, é um clamor. Então, Senhor, seja propício a mim, mostre-me as maravilhas da tua bondade. E aí ele continua dizendo, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então, daí ele pede para Deus mostrar a sua misericórdia e fala estas palavras, dizendo que Deus é Salvador. E aí ele pede que o Senhor o socorra, o ajude contra eles, contra os perseguidores, contra os inimigos. Além do mais, Davi diz também para Deus, guarda-me como a menina dos olhos. O que é isso? O que é a menina dos olhos? A menina dos olhos é a pupila, aquela bolinha pequena que nós temos no olho, lá no centro do olho. Aí Davi faz uma comparação. A gente não guarda a menina dos olhos? Quando
quando um movimento passa na nossa frente, imediatamente a gente fecha os olhos, guardando, protegendo a pupila ou a menina dos olhos. Então, Senhor, da mesma forma, me protege, me guarda, me livra contra estes predadores, inimigos, traiçoeiros. Me guarda como a menina dos olhos. Além do mais, esconde-me à sombra das tuas asas, fazendo uma comparação que a ave protege os pintinhos com as asas. O Senhor também pode me proteger, me guardar destes inimigos terríveis, destes chacais, destas raposas. Me guarda, me protege, Senhor, com as tuas asas maravilhosas. Esconde-me dos perversos que me oprimem, que está no versículo 9. Além do mais, esconde-me dos inimigos que me assediam de morte. Ou seja, eles querem me matar, eles querem me destruir, eles querem me destronar, eles querem usurpar o trono, eles querem o meu lugar. O Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu, o Senhor me colocou no trono e agora eles querem voltar ao poder, eles querem me destronar. Então, Senhor, esconde-me destes inimigos. Esses inimigos são insensíveis, versículo 10. Eles cerram o coração, eles falam com lábios insolentes. Esses inimigos, versículo 11, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Portanto, Davi, ele fala claramente o que estava acontecendo. Ele apela para o Supremo Tribunal do Céu, cujo juiz é justo, é imparcial e fará justiça certamente. Então esses inimigos, eles andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Eles querem, de fato, nos destruir. Esses inimigos, versículo 12, parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. É isso que eles parecem. Fazendo aqui, então, uma comparação que os inimigos eram como um leão. Todos sabemos que o leão, ele fica na espreita para pegar a sua presa. E estes inimigos, e estes chacais, e estes leões estavam ávidos para destruir o servo de Deus, para liquidar o filho de Deus. Aí Davi, ele diz assim para Deus: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, que está no versículo 13. E no versículo 14 ele diz: livra-me com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Em outras palavras, Davi quis dizer que esses homens malignos, eles eram prósperos. Isso mesmo, eles eram prósperos, só que a alma deles era ímpia, era maligna. Eles eram tão prósperos que eles tinham muitos filhos e até muitos netos. E Davi sabia que Deus, graciosamente, tinha abençoado aquela gente. Mas agora eles se levantaram contra o próprio Deus, contra o servo de Deus. E que, portanto, pede clemência ao Senhor, pede providência ao Senhor, para que o Senhor entre com providência e rejeite essa gente. E repila essa gente, e neutralize essa gente, e faça com que todos eles caiam por terra, sejam envergonhados, sejam neutralizados, porque Davi era um homem íntegro, um homem honesto, um homem cheio da graça de Deus. Finalmente,
versículo 15, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, Davi, um homem íntegro, honesto, um homem abençoado, um homem que era espiritual, não era um homem carnal, não era um homem traiçoeiro, não era um homem mau, pelo contrário, era um homem digno. E quanto mais digno, mais perseguido era. Quanto mais honesto, mais traído era. Quanto mais fazia o bem, mais recebia o mal. Por isso que ele apela para o Senhor. Então, essa é basicamente a súplica de Davi, para que Deus acuda as suas palavras, as suas orações, nas suas aflições. Diante de inimigos tão vis, tão ferozes, tão desonestos, tão malignos, Davi apela para o Senhor. Ele pede socorro. Ele pede que o Senhor o guarde, o socorra e o ajude. Amados irmãos, que Deus nos ajude para que nós também apelemos para o Senhor, para que o Senhor nos guarde, nos livre e nos abençoe, nos fortaleça, porque Deus está do lado da justiça, Deus está do lado da honestidade, da verdade, de quem anda com Ele, de quem anda na sua lei, de quem anda na sua palavra. O Senhor está do lado de quem faz o bem, de quem anda de acordo com a vontade dEle. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, pela sua bondade, pelo seu amor infinito. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Senhor Deus amado Salvador, nós queremos te agradecer porque esta palavra, Senhor, nos faz ver quanta injustiça, Senhor, existe neste mundo. Quanto mais se faz o bem, quanto mais se anda, Senhor Deus, corretamente, com verdade, e se defende a justiça, quanto mais se defende as coisas boas, se defende, ó Deus, a religião, a família, mais é que se é perseguido. Porque nós sabemos de onde vem essa perseguição. A gente sabe que essa perseguição vem do diabo, vem do inimigo da nossa alma, vem daquele que está aí querendo destruir, que está querendo destruir os homens, mas nós clamamos, Senhor, ó Deus, entra com justiça, entra com providência e neutraliza a todos os inimigos, que caiam por terra todos os adversários de Deus. Pai eterno, nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Dá-nos uma noite feliz na tua presença, nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.